Paz e bem, mais um dia, nós estamos ali para fazer a terceira edição da nossa caminhada sobre Eucaristia, sobre missa, no papel de primeira parte, igual se não vai papel de segunda parte, naquelas duas grandes partes que nós falamos, no papel de rito inicial, no papel de liturgia de palavra, quase não vai papel de liturgia eucarística. Não vai escutar a Deus, que não vai ver conosco, se não vai oferecer sacrifício de própria missa. Essa parte da liturgia eucarística é parte central da nossa celebração. E está representando um momento mais importante. E cá para ver como aquilo que é importante, escutar a palavra, é importante ouvir Deus, mas ali não está apresentando no sacrifício próprio. Mas essa parte começa essencialmente com nos dons, nas ofertas, que nos diz, fruto de nosso trabalho, benefício daquilo que Deus dá, no reconhecimento, no agradecimento, nós vamos tirar alguma parte para não poder dar. Que está representado com o pão e com o vinho, que é bem transformado no corpo e sangue de Jesus. Dois elementos principais que não podem faltar nesse momento, o pão e o vinho. Está levando uma oferta, está começando um rito de ofertório, que está fazendo, padre, enquanto o padre está fazendo oração, que é a oração da apresentação de dons, a comunidade está cantando, não está cantando, tem uma cantiga de ofertório, enquanto alguns membros de comunidades na praça também, na bancos para recolher ofertas que a própria comunidade dá esse reconhecimento de grande bondade que Deus está fazendo na sua vida. E que se mola e uma doação de livre vontade é comandar e que está fazendo também de forma obrigatória. Ninguém está estabelecido um plafond que cada quem deve dar. E deve ser de livre e espontânea vontade que alguém deve dar, suma um reconhecimento e na sua medida de possibilidade. E está fazendo próprio de forma muito discreta, cada quem está dando, que ninguém está percebendo quanto que vou dar. Se substância está passa a ser corpo, o sangue de Jesus, então é como as palavras está falando, transubstanciação, e está passando a ser corpo com sangue de Cristo. Esse não foi. Comandar, quando tu vai comungar, está falando corpo de Cristo e sangue de Cristo. Então, ali e dentro é uma oração eucarística, uma oração comprida, depois está essa cálice, esse é o meu corpo, e está repetindo que a oração que Jesus fazia na última ceia. Então, missa também, no início, está chamando a ceia do Senhor. A ceia, comer junto, está criar amizade, está criar relações, está criar vida aproximada. Comanda, e cada estranha, o último gesto que Jesus faz antes de subir, antes de vai morrer, e o próprio ceia, junto com os apóstolos, todavia, e mistura continua cria esses laços entre eles próprios. Então, essa também está alertar, não é abre para um bocadinho, cada ser uma relação, como está vive entre nós, cada uma relação de proximidade, mas aliás, cada papel com fulano, põe fulano nesse lugar, mas nós próprios, mesmo comunidade, mesmo igreja, não tem, então, importante saber como a Eucaristia é um momento de comunhão, é como andar nós não vai papel assim de rito de comunhão, para quando acabar nota papel, para quando acabar o prefácio de consagração, não está vai para santo, não está raça, não está canta santo, para 3 vezes santo. Deus é santíssimo, Ele é mais santo do que todos os santos. Então, Deus é 3 vezes santo. Deus é Deus que nos consagra esse pão com vinho. E santo, mas não está cantando santo antes não entrar na oração eucarística. Então, agora, quando acabar esse que está falando de doxologia, que canta como Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Ele é santíssimo, não está entrando para rito de comunhão. Raça, Pai Nosso, nossa raça Cordeiro de Deus, e não entra no rito da própria comunhão.
papel de comunhão, não está no papel de comer. A nós não está comer. Jesus não está comer hóstia, não está comunga. Papel comunhão está pressupõe uma ligação íntima. A minha hora que comunga Cristo está transformando a mim e a mim está transformando. Nós está tendo uma ligação íntima. É como é importante comunhão. Vai em missa, não faz esforço. Queria predisposições anteriores, suma, confessar pecados, buscar a disposição de estar na comunhão com o irmão, para poder estar também na comunhão com o próprio Cristo, com a comunhão. Antes de aproximar do altar, Jesus fala, se você lembra que o bom irmão tem alguma coisa contra você, acaba que tem contra, mas tem alguma coisa contra você, buscar reconciliação, que é para assim você poder ter condições de bem aproximar. Então, comunhão é importante. Esta é o ato central que quando está fazendo na Eucaristia. É quando a comunhão também está chamada do próprio, e está tomando nome do sacramento do próprio Eucaristia. Porque ele está representando que essência, uma ligação direta com Deus e ligação direta com o irmão. Nunca pode ter uma ligação com Deus se não tem um corte com o irmão. É como antes também de comunhão não da raça, que é uma relação de filhos que Jesus próprio ensinava. Não está falando, minha papel que está no céu. Não está falando, não papel que está no céu. Pai nosso, inclusivo, para nós tudo e irmãos. E essa comunhão está tornando ainda muito mais irmão. Como é necessário. São Francisco na Iaga, são parentes, São Francisco da Assis está falando como tudo alguém que tira alguém só de si relação, se irmão, porque por nesse lugar, se não está falando, e que tem condições de raça Pai nosso. Porque se Deus não papel nós tudo, se ele papel de tudo, gente, como acaba de tirar irmão, depois o ribobá fala o papel, minha papel, não papel. Mas vou tirar irmão de relação. Então, e pisando um bocadinho esse aspecto, porque nem sempre no corte de relações e depende de nós, mas a nossa questão no líder está sempre à disposição para restabelecer a relação a qualquer momento e a qualquer hora. Porque aquilo é que está tornando filhos de Deus, do mesmo Pai. Então não está comungar e use comunhão, não acaba rito eucarístico. Simples. Então não tem consagração, não tem comunhão, não tem oração do Pai Nosso que está unindo e está fazendo tudo uma parte. Okay? Então, agora quando chega momentos de comunhão, o que não pode fazer? Que é um ato onde não recebe Cristo. Às vezes, está parecendo como um rito costumeiro, não costuma. E toca a hora de vai para comungar, cantiga de comunhão na vacina, não está para vai. Na seguinte fila, vai chegar um comungar. Primeiro, em disposição, já lá, desde a entrada. Não repetir. Buscar disposição para buscar na graça de Deus para poder receber. Porque se você receber comunhão, sem estar na graça de Deus, não está chamado de pecado de sacrilégio. Sacrilégio significa desrespeito a uma coisa sagrada. Então, profana aquilo que é sagrado. E como ele precisa para não comungar na graça de Deus. Não quer na lâmpada só, para não vai comungar para ver todo mundo não vai. Não, ele tem que avaliar a cabeça para receber como está. Apesar de que ele põe pão de pobres, de pecadores, e pão para salvação, mas ao mesmo tempo é Cristo e precisa receber o dignidade. Como anda? E não deve vai com graça de Deus. Mas também tem gestos muito simples para não poder receber a Eucaristia. Às vezes não estou alguém também assim, com mão, babá, tipo, uma chuputeira na mão de padre. Não. A liturgia está falando como e próprio a igreja que está alimentando-se filhos. Então, agora, quando alimentou o menino que está lá uma coisa para pôr na boca, um bebê, mas a mãe que está alimentado, e essa que é simbologia de alimento, própria igreja que está alimentando-se filhos, é como anda modo normal de comunhão e na boca. O bem, o padre falou, corpo de Cristo, a resposta tem que ser amém. Para mim, enfia.
enfia, e isso inseta, inseta como aquele amém significa próprio, não concorda, inseta como aquilo que eu falar e aí, enfia. Então, o corpo de Cristo está responder amém. É como não poderia responder bem, não tom que o padre não ouve, como vou responder, o cara fica calado. Esse é o primeiro. Segundo, quando abre a boca, não tão normal, e acaba tirar a língua tudo para fora, para padre que pode tocar o cideiro na língua. Quando abre uma posição que ele não pode pôr para o consumir. Ora, que eu chegar diante de comunhão, de padre, para poder receber comunhão, gesto e de inclinação, se filho é cumprido para ficar atrapalhar, mas está incrível, para poder ter finca jujo, para o lanta, o tomar um sinal de referência própria. O tomar, o comungar, é como anda comungar na boca. Comungar na boca, depois o vai. Se o cara comungar na boca, e tem duas maneiras de poder tomar. Quando tomar na mão, ou põe a mão esquerda, riba de direita, suma altar, do mão direita está sendo o altar de esquerda, depois o toma a mão direita, o pega, santíssimo, o comungar no lugar, quando dá só um passo, o comungar no lugar, o que precisa para o ancestro, o que precisa para você sair do lugar, para o bar comungar. O dibi de comungar lá, o dibi de comungar lá. Então, isso é muito importante. Se o cara põe mão direita, mão esquerda, riba de direita, vou pôr direita, riba de esquerda. Mas aquela boa comunga diretamente. Diretamente. Essas são formas de comungar. Bom, aqui sacramentos, gente se comungar nas duas espécies. Pergunta por fazer, mas para ver que assim fala, e corpo e sangue de Cristo, para ver que é comandando, que está comungar, e só padre que está comungar, que não estão falando, padres ruins, eles estão vivendo, eles só que estão vivendo, que não ora aqui sacramentos próprios, aqueles que não recebem sacramento para comer, tanto se matrimônio, tanto se ordenação, tanto se comunhão própria, o crisma, está comungando nas duas espécies. E bom, comungar não uma espécie só, e questão própria de agilidade de sacramento. Pai que dura manga de tempo e também e tem aspecto higiênico. Para não vai a nós tudo, não vai viver aqui mesmo cálice e notado no decorrer do tempo como e tem manga de doenças que é transmissível para a própria saliva e outro. Então não pode estar na nós tudo na Bíblia aqui mesmo cálice, então que quantidade de tudo a gente não pode controlar para saber quem que tem alguma doença que pode passar para a maioria de gente. Então para questão higiênica e para questão sanitária própria e verdade questão de comunhão também, se não vai dar cada um som, basta molha agudar, missa na dura um tempão, um longo tempo para ver aquela, mas e não está receber próprio para ver a hora que o padre corta, quebra o então tira sempre um pedacinho e põe do que ela está representando como tudo. A igreja está unindo, está comunga naquelas duas espécies, mesmo se não quer tomar diretamente. Então, essas formas de comungar. Então, a comunhão estava a ficha, que é o rito eucarístico. Então, depois de comunhão, não tem já momentos de avisos, não tem momentos de saudação, de agradecimento, mas e tem uma oração que está falando, oração pós-comunhão, que ela está ficha tudo. Deus está fazendo um agradecimento, Deus permitindo para não participar nessa Eucaristia, naquele ceia do Senhor, e não agradecer para aquilo que o Padre está falando, mas oremos. Então, disse, juntar agradecimento de todos os membros que estão lá, e juntar uma oração e apresentar a Deus. Para que acaba aquela oração, outra da ação de graças, na outra igreja está fazendo um momento de silêncio, para poder interiorizar aquilo que não acaba de fazer. Mas se não quer fazer tanto silêncio, não está cantando um cantiga de ação de graças para louvar a Deus, para ver e permitir uma renovação. Depois, aquilo, se tem avisos, está passado. Avisos, se não é um momento também de comunicar, de organizar. Aqueles avisos que está passando na mesa é simplesmente maneira de poder organizar a comunidade. Não pode comunicar na rádio, no outro lugar. Isso não está lá no estúdio, a maioria está lá.
Então, ele está colhendo aquele momento para poder passar avisos importantes e comunidade, para todo gente poder ter informação de que ela passa na comunidade. Então, depois daquilo, ele está fechado para fazer benção final. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Ide em paz, de pé. Todo mundo está de pé. Para que o Padre não fala, ide em paz. Fica só uma simples despedida. Mas não fala como, Pai, vive aquilo que boca vai trazer. Está pronto para levar essa boca para a comunidade, para o lugar, como anda boca não fazer sentado, mas de pé. Todo mundo, nesse momento, todo mundo deve estar de pé, para poder estar pronto para levar a palavra de Deus, que acaba de alimentar dela, que acaba de ouvir e ter compromisso de vai viver na semana. Mas é preciso um compromisso na cada Eucaristia para levar, para viver, pelo menos durante a semana, até a próxima Eucaristia. Então, a nós estamos capacitando um propósito de levar mais para que justifica quando vem papel sobre o tema, mas sobre não continua papel sobre a Eucaristia.